Então vamos lá, acredito que hoje nós finalizamos o nosso capítulo 1 da Gênese e nós estamos no item 55, dando continuidade então ao nosso estudo. Vou iniciar as leituras e depois a gente vai fazendo os comentários, tá? Item 55 foi onde nós paramos, né? O último caráter da revelação espírita, a ressaltar das próprias condições em que ela se produz, é que, apoiando-se em fatos, tem que ser, e não pode deixar de ser, essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. Por sua essência, ela contrai aliança com a ciência que, sendo a exposição das leis da natureza, com relação a certa ordem de fatos, não pode ser contrária à vontade de Deus, autor daquelas leis. As descobertas que a ciência realiza, longe de rebaixarem, glorificam a Deus. Apenas destroem o que os homens edificaram sobre as falsas ideias que formaram de Deus. O Espiritismo, pois, estabelece como princípio absoluto somente o que se acha evidentemente mostrado ou que ressalta logicamente da observação, interessando-se a todos os ramos da economia social, aos quais dá o apoio das suas próprias descobertas, assimilará sempre todas as doutrinas progressivas, de qualquer ordem que seja, desde que hajam assumido o estado de verdades práticas e abandonado o domínio da utopia, sem o que ele se suicidaria. Deixando de ser o que é, mentiria à sua origem e ao seu fim providencial. Caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Comentário de Kardec. Vamos lá, item 22 aqui. Nota de Kardec. Diante de declarações tão claras e tão categóricas, quais as que contém neste capítulo, caem por terra todas as alegações de tendências ao absolutismo e à autocracia dos princípios, bem como todas as falsas assimilações que algumas pessoas prevenidas ou mal informadas emprestam à doutrina. Essas declarações, aliás, não são novas. Temo-la repetido muitíssimas vezes nos nossos escritos, para que não paire nenhuma dúvida a tal respeito. Além disso, elas nos mostram o verdadeiro papel que nos cabe, único e que ambicionamos, o de mero trabalhador. Eu gostaria de fazer um comentário. Sim. Aqui diz assim: assimilará sempre todas as doutrinas progressivas, de qualquer ordem que sejam, desde que hajam assumido o estado de verdades práticas e abandonando o domínio da utopia, sem o que ele se suicidaria. É interessante porque o Espiritismo, sendo uma ciência, automaticamente ele abrange todas as religiões, como também todas as religiões vão buscar no seu conteúdo explicações de fatos, né? Eu gostaria até de acrescentar, como nós vemos hoje quase todas as crianças com mediunidade, é claro que isso estará em quase todas as famílias, né? E, claro, as religiões que não encontrarem explicações lógicas vão buscar, com certeza, o conhecimento na doutrina. Ela, então, de alguma forma, ela vai estar inserida, compartilhando com todas as religiões, né?
Muito bacana isso. Isso é no É, a futuro. a forma como ele se posiciona não é no sentido de que ela será imposta, né? Ela não será absolutista, né? Ela não será imposta. Ela conquistará o seu espaço com naturalidade, à medida que as coisas não poderão ser explicadas, né? E aí as pessoas buscarão, né? É, Eu outra entendi coisa. Pode falar, o seu Moacir? uma outra coisa que eu entendi é também direciona para uma unificação, uma só posição religiosa, no caso, né? Que todos vão buscar nessa fonte conhecimento, sei lá quanto tempo, mas um dia será único o ensinamento, não haverá tantas seitas, e vai ser único, né? Só o espiritismo, talvez, essa doutrina explicando tudo, né? Eu acredito, Moacir, que vai funcionar muito mais como o seguinte, por exemplo, quando você está lendo, vou dar um exemplo esdrúxulo aqui, tá? Mas você está lendo lá um trecho da Bíblia, você está lendo um trecho de um texto, de alguma coisa, está fazendo um estudo, como esse que nós estamos realizando aqui. E aí tem uma frase lá, tem alguma coisa que a gente não consegue entender. A gente vai buscar o apoio do entendimento daquilo num dicionário, por exemplo, né? Então, eu não entendo que vai existir uma unificação, mas eu entendo que essa ciência é que vai ajudar a explicar o espiritual para todas as outras, entendeu? Sem deixar de existir as outras religiões. As outras religiões são importantes, elas cumprem com seus papéis, né? E a doutrina, mais do que uma religião, ela é uma ciência que explica as coisas do mundo espiritual, né? O problema é que hoje nós temos isso muito separado, o que é ciência do que é religião, e inclusive conflitantes entre elas, né? E ele vem cumprir justamente com esse papel, né? Lá no Evangelho fala da aliança entre ciência e religião e fala do papel da doutrina nesse aspecto, né? Então acho que vai ser muito mais nesse sentido, assim, de explicar o que para a grande maioria hoje é o inexplicável e fica muito na teoria do místico, da utopia, né? E aí ele traz aqui para nós, ó, assimilará sempre todas as doutrinas progressivas de qualquer ordem que seja, desde que hajam assumido o estado de verdades práticas. Então a pessoa está lidando com aquilo na realidade, na verdade, no contato diário, né? E não numa utopia, não numa imaginação de uma interpretação de alguém que tenha isso na cabeça, né? E a partir do momento que a gente passar a ter esse contato mais intenso e mais rotineiro, né, porque é o que vai acontecer daqui para frente, inevitavelmente todo mundo vai ter que buscar em algum lugar essa explicação. Uma boa parte, ainda no começo, vai muito para o místico, vai muito para as explicações, sei lá, universalistas e vai para outros caminhos, né, tentar explicar mais uma parte vai caminhar para cá, né? Uma parte vai tentar entender isso através da ciência, que é a doutrina. Qual a utilidade da doutrina moral dos espíritos, visto que não é outra senão a do Cristo? O homem precisa de uma revelação, não pode achar em si próprio tudo o que lhe é necessário para bem se conduzir na vida? Do ponto de vista moral, é fora de dúvida que Deus outorgou ao homem um guia, que é a sua consciência a dizer-lhe: não façais aos outros o que não gostaria que vos fizesse. Certamente a moral natural está inscrita no coração dos homens, porém todos saberão lê-la nesse livro. Nunca lhe desprezaram os sábios preceitos? Que fizeram da moral do Cristo? Como a praticaram aqueles mesmos que a ensinaram? Não se terá tornado letra morta, bela teoria, boa para os outros e não para si? Reprovareis que um pai repita aos seus filhos 10 vezes, 100 vezes a mesma instrução, desde que eles não a sigam? Porque Deus faria menos do que um pai de família? Porque não enviaria de vez em quando mensageiros especiais aos homens
para lhes lembrar os deveres de conduzi-los e conduzi-los ao bom caminho quando destes se afastam? Por que não abrir os olhos da inteligência aos que trazem fechados, assim como os homens mais adiantados enviam missionários aos selvagens e aos bárbaros? A moral que os espíritos ensinam é a do Cristo, em virtude de não haver outra melhor. Mas, então, de que serve o ensino deles, se apenas repete o que já sabemos? Outro tanto se poderia dizer da moral do Cristo, ensinada 500 anos antes por Sócrates e Platão, em termos quase idênticos. O mesmo se poderia dizer também de todos os moralistas que nada mais fazem do que repetir a mesma moral em todos os tons e sob todas as formas. Pois bem, os espíritos vêm, muito simplesmente, aumentar o número dos moralistas, com a diferença de que, manifestando-se por toda parte, tanto se fazem ouvir na choupana como nos palácios, tanto pelos ignorantes como pelos instruídos. O que o ensino dos espíritos acrescenta à moral do Cristo é o conhecimento. O que o ensino dos espíritos acrescenta à moral do Cristo é o conhecimento dos princípios que regem as relações entre mortos e vivos. Princípio que completam as noções vagas que se tinham da alma, de seu passado e do seu futuro, dando por sanção à doutrina cristã as próprias leis da natureza. Com o auxílio das novas luzes que o Espiritismo e os Espíritos trouxeram, o homem compreende que a solidariedade que religa todos os seres, a caridade e a fraternidade, se tornam uma necessidade social. Ele faz por convicção o que fazia unicamente por dever, e o faz melhor. Somente quando praticarem a moral do Cristo, os homens poderão dizer que não precisam de moralistas encarnados ou desencarnados. Ora, nessa época, Deus não lhes enviará mais nenhum. Quer comentar, seu Celso? Só no sentido de que a espiritualidade disseminando por todo o planeta, a mesma questão moral do Cristo, de Sócrates, de tantos outros, né? De alguma forma é mais abrangente, é muito mais abrangente, né? E é um caminho longo, nós vamos ouvir sempre a repetição em termos diferentes. Eu coloco aqui um exemplo. De vez em quando, eu descubro uma frase no Evangelho segundo o Espiritismo que eu fico encantado. Mas quantas vezes eu já li o Evangelho? Perdi a conta. Então, na medida em que você vai repetindo leitura, vai ouvindo mensagens, você vai abrindo caminho, vai abrindo entendimento. Então, são repetições, sim, mas agora muito mais abrangente e de uma forma maravilhosa, né? Então, só repetindo lição até aprender. O que eu acho importante repetir aqui, primeiro, a comparação que ele faz, acho que muito didática, muito simples e muito fácil de entender, né? Eu, como pai de 3 anjinhos bagunceiros, né? Quantas vezes eu repito? Quantas vezes eu ouvi o meu pai, que está aqui, ó, repetindo as orientações para mim? Quantas vezes eu voltei e falhei naquilo que fui orientado e quantas vezes ele repetiu para mim, né? Quantas vezes eu repito isso para os meus filhos? E eu sou um ser imperfeito, eu sou um ser que está em construção. Então, é muito sensato que a gente precise dessas pessoas, sejam elas encarnadas ou desencarnadas, que estão espalhadas, né? E não existem só dentro da doutrina espírita, né? Você pegar os bons, né? Os bons trabalhadores da seara, os bons pastores das igrejas evangélicas, os bons padres das igrejas católicas, os bons orientadores das pessoas,
que vão trabalhar na questão da moralização, da correção, da mudança, da transformação do ser, né, que está imperfeito, que está cheio de coisas erradas para serem tratadas, em alguém melhor. Então, isso é natural, cumpre-se esse papel de pai, e Deus não faria diferente, né? Por isso ele manda essas revelações. E por que a gente precisa dessa revelação? Nós, no caso que aqui estamos estudando, estamos debruçados sobre o Espiritismo, estamos estudando o Espiritismo, somos sedentos, estávamos no deserto, cheio de perguntas e com muito poucas respostas. E o nosso espírito é um espírito que tem essa necessidade, que busca essa fonte de água cristalina, né? Essa fonte de água viva, para que a gente possa matar a nossa sede. E como disse meu pai alguns dias atrás aí, quanto mais eu bebo dessa água, mais sede eu tenho. Mas isso é inerente da nossa condição espiritual. Existem muitos irmãos que estão dentro de uma igreja evangélica, por exemplo, que fazem, que se transformam e que cumprem com seus papéis sem essa necessidade de tantas explicações, sem a necessidade desse entendimento todo, né? E assim na Igreja Católica, e assim em outras linhas de trabalho. Para nós, o que pega é quando ele traz assim, que antes o que nós fazíamos quase que por uma obrigação, nós fazemos agora por entendimento. E como nós aqui espíritas, no caso, entendemos melhor agora, fazemos melhor do que fazíamos antes por obrigação. Porque antes eu tinha uma obrigação de fazer, por quê? Porque Deus quer que eu faça. E eu tenho que ir lá e tenho que cumprir com esse papel. Agora não. Agora eu entendi qual é a relação, eu entendi que isso reflete na minha continuação da minha vida, pós-vida, né? E que isso, uma vez entendido, repercute sobre a minha ação, sobre a minha forma de fazer. Porque agora eu não vou fazer mais por obrigação. Sabe aquele filho briguento, aquele filho teimoso, que faz uma bagunça e o pai ou a mãe manda arrumar a bagunça que fez, e ele vai lá reclamando, que droga, né? Vou ter que arrumar esse negócio aqui. Ele vai lá e arruma porque é a obrigação dele arrumar. A partir do momento que ele entende que aquilo tem que ser arrumado, que ele está consciente disso, ele vai arrumar muito melhor, sem ficar reclamando, e vai arrumar porque ele entende que tem que ser feito, né? E essa é a repercussão dessa revelação espírita para nós e da questão da moralização sobre nós, né? Nós passamos o grande caráter. Tem uma lição que eu acho fantástica dentro do nosso evangelho, que é a lição do ponto de vista. Para mim, é uma das principais lições que tem dentro do evangelho. E que fala que o nosso ponto de vista, a partir da doutrina, ele muda. E ele tem um aspecto moralizador absurdo, porque nós passamos a entender a repercussão de tudo que nós fazemos, de tudo que nós fizemos, né? Então, a repercussão moralizadora da doutrina, ela é muito forte, além de consoladora, né? Mais algum comentário? Vamos lá. Uma das questões mais importantes entre as propostas no começo desse capítulo é a seguinte: que autoridade tem a revelação espírita, uma vez que emana de seres delimitadas luzes e que não são infalíveis? A objeção seria procedente se essa revelação consistisse apenas no ensino dos espíritos, se deles exclusivamente devêssemos recebê-la e houvéssemos de aceitá-las de olhos fechados. Perde, porém, todo o valor, desde que o homem concorra para a revelação com o seu raciocínio e o seu julgamento, desde que os espíritos se limitam a pôr o homem no caminho das deduções, e ele pode tirar da observação dos fatos. Ora, as manifestações, nas suas inumeráveis modalidades, são fatos que o homem estuda para lhes deduzir a lei,
auxiliado nesse trabalho por espíritos de todas as categorias, que, assim, são mais colaboradores seus do que reveladores, no sentido usual do termo. Ele lhe submete os dizeres ao controle da lógica e do bom senso, beneficiando-se dessa maneira dos conhecimentos especiais de que os espíritos dispõem pela posição em que se acham, mas sem abdicar do uso da própria razão. Não sendo os espíritos senão as almas dos homens, comunicando-nos com eles, não saímos da condição de humanidade, circunstância capital e a considerar-se. Os homens de gênio, que foram condutores da humanidade, vieram do mundo dos espíritos e para lá voltaram ao deixarem a Terra. Considerando-se que os espíritos podem comunicar-se com os homens, esses mesmos gênios podem dar-lhes instruções sobre a forma espiritual, como fizeram sobre a forma corpórea. Podem instruir-nos depois de terem morrido, tal qual faziam quando vivos. Apenas são invisíveis ao invés de serem visíveis, sendo essa a única diferença. A experiência e o saber do que dispõem não devem ser menores do que de antes. E se a palavra deles, como homens, tinha autoridade, não há razão para tê-las menos somente pelo fato de estarem no mundo dos espíritos. Eu achei fantástico. de uma simplicidade. Gente, são as mesmas pessoas, eles só não estão no corpo, né? Tipo, isso falado em 1860 aí. Imagina, né? Uma revelação, uma situação fantástica, né? E ele vem construir, né? A revelação, como ele fala lá no começo, ela não é outorgada e ela não é ditada, né? Eles trazem, né? E lá no comecinho ele cita aquele exemplo, né? Olha, existem espíritos que não sabem que morreram, mas eles poderiam contar isso. E ao invés de contar isso, o que eles fazem? Eles trazem a comunicação de espíritos que não sabiam que tinham morrido. E aí, pelo estudo, pela repetição e pela conciliação disso, Kardec e todos os estudiosos, né, chegam à conclusão de que, olha, existem espíritos que não sabem que morreram. Mas isso não é uma determinação e não foi ditado pela espiritualidade, foi mostrado através das comunicações, e aí pela dedução, pela lógica e pelo estudo, né, pela repetição, é que foi concluído, né, que isso existe e é dessa forma que funciona. Eu gostaria de fazer um comentário. Claro que as instruções são para que o entendimento nosso aumente e que a gente forme uma ideia justa, né, de como viemos para cá, de onde saímos, qual a finalidade de estarmos aqui. Mas é interessante pensar também assim, se eles viessem para aliviar ou socorrer a gente a passar pelas provas que precisamos passar, nós não teríamos mérito nenhum. No Evangelho, eu me lembro de uma passagem que eles dizem que não vão tirar as pedras do caminho, mas vão, sim, nos trazer orientação e força, né? E essa troca, essa comunhão entre a espiritualidade e os homens é normal, é uma lei da natureza, né? Essa comunhão, ela traz para nós o exercício do livre-arbítrio. Isso não pode ser tirado. Jamais pode ser tirado. Então, se buscarmos o entendimento, se buscarmos compreender as leis, e teremos, então, o resultado dessa compreensão, a força de que precisamos. Então, são instruções que serão repetidas e repetidas e repetidas até que a gente aprenda, né? Eu me lembro quando eu era criança,
eu tinha que decorar a tabuada. E era aquela ideia, você precisa decorar. Hoje não. Hoje você tem que entender, né? Nós precisamos entender, né? E é muito diferente entre você decorar uma coisa e compreender, né? É isso aí. Interessante observar que vem reforçar, né? Tudo isso é a repetição, né? Eles não lançaram só essa instrução, eles continuam dando a orientação e reforçando, né? Para que a gente aprenda, né? Então, por esse reforço constante, né? Eu quero fazer uma pergunta. Ali, na parte do texto fala condição de humanidade. Isso me faz pensar que eu posso perder ou adquirir essa condição, correto? Mas o que ele quer se referir em condição de humanidade? Essa é a minha pergunta. Não, o que eu acho que ele coloca aqui só, Clayton, não é que pode adquirir ou perder. Eu acho que condição de humanidade é toda a criação, né? Todos os espíritos. A condição é de humanidade. O que ele está querendo dizer é que, ao perderem o corpo físico, não se perde a condição de continuar sendo humano, né? Todos somos humanos, né? Todos os espíritos estão na condição de humanidade, sejam os espíritos que habitam aqui ou os espíritos que habitam outros planos, né? Isso está no livro dos Espíritos, né? A condição humana é uma condição igual para todos, né? O que existe é uma diferença dos corpos habitados, o que existe é uma diferença da constituição física, né, dos corpos habitados, até porque é tudo com base no fluido e nas energias do próprio planeta onde eles habitam, né? Mas a condição humana é a condição do espírito, né? Todos nós somos humanos, né? E aí, deixando o corpo físico, seja na situação que for, como espíritos continuamos sendo humanos, né? Não regredimos para uma condição diferente e não assumimos uma outra forma abstrata. Não existe uma condição espiritual que seja uma condição diferente da humana. Esse é o meu entendimento. Legal. Isso aí mesmo. Mas podemos prosseguir? Todavia, não são apenas os espíritos superiores que se manifestam, mas igualmente o de todas as categorias. E era preciso que assim acontecesse para nos iniciarmos no que respeita ao verdadeiro caráter do mundo espiritual, no mostrando em todas as suas faces. Daí resulta serem mais íntimas as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, e mais evidente a conexão entre os dois. Vemos assim mais claramente de onde viemos e para onde vamos. Tal é o objetivo essencial das manifestações. Todos os espíritos, pois, seja qual for o grau de elevação em que se encontrem, nos ensinam alguma coisa. Cabe, porém, a nós, visto que eles são mais ou menos esclarecidos, discernir o que há de bom ou de mal no que nos digam e tirar do ensino que nos deem o proveito possível. Ora, todos, quaisquer que sejam, nos podem ensinar ou revelar coisas que ignoramos e que sem eles nunca saberíamos. Eu gostaria de fazer um comentário, porque nesse último trecho aí, fica bem claro que nós temos que usar o nosso senso de análise. Então, mesmo vindo alguma orientação do mundo espiritual, nós temos que fazer a nossa análise. Usar o bom senso, o critério da lógica, né, da razão, e
e termos a nossa conclusão, né? É importante entender isso. Não é porque veio do mundo espiritual que alguma coisa deve ser acatada sem análise, né? É isso aí. Quando ele fala que, né, todos nós, pois, seja qual for o grau de elevação, todos os espíritos, né, seja qual for o grau de elevação, que se encontrem e nos ensinam alguma coisa. Cabe, porém, a nós discernir o que há de bom e de mal, né? É aqui, né? É isso aí. Incontestavelmente, os grandes espíritos encarnados são individualidades poderosas, mas de ação restrita e de lenta propagação. Viesse um só deles hoje, embora fosse Elias ou Moisés, Sócrates ou Platão, revelar aos homens as condições do mundo espiritual, quem provaria a veracidade de suas asserções nesta época de ceticismo? Não o tornariam por sonhador ou utopista? Mesmo que fosse verdade absoluta o que dissesse, séculos e mais séculos escoariam antes que a massa humana, as massas humanas, lhe aceitassem as ideias. Deus, em sua sabedoria, não quis que assim acontecesse, quis que o ensino fosse dado pelos próprios espíritos, e não por encarnados, a fim de que os primeiros convencessem estes últimos de sua existência, e quis que isso ocorresse por toda a Terra simultaneamente, quer para que o ensino se propagasse com maior rapidez, quer para que, coincidindo em toda parte, constituísse uma prova de verdade, tendo assim cada um o meio de convencer-se a si próprio. Outro comentário. É interessante a gente pensar que, como diz aqui, olha, que o ensino se propagasse com maior rapidez, quer para que, coincidindo em toda parte, constituísse uma prova de verdade, tendo, assim, cada um o meio de convencer-se a si próprio, sempre usando, né, esse livre-arbítrio de escolha, de análise, né? Sim. E uma outra coisa nesse trechinho aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. A fim de que os primeiros convencessem estes últimos da sua existência. Essa é uma parte que a gente precisa conversar, porque a relação dos espíritos com os encarnados, com os homens, sempre existiu. E ela é interessante. A todo instante estamos rodeados por uma multidão de olhos, como Paulo falou. Tá. Bom, convencer da existência é alguma coisa que você compreender essa relação que ela pode ser muito difícil. É só tomar cuidado. É só você cuidar de fazer análise e de entender, né, de que a multidão do outro lado também pode compartilhar com nós em nossas vidas, né? E como o sexto sentido está se tornando, vamos dizer assim, um dom praticamente em toda a humanidade, nós precisamos entender que a relação com esse mundo deve ser uma coisa natural, espontânea, que mais para frente um pouco estaremos tendo essa relação na rua, em casa, no centro espírita, na igreja, em qualquer lugar. Convencessem estes últimos da sua existência. Essa é a ideia, de você ter isso como um fato natural. Perfeito. Eu acho que a gente precisa de tempo, né? Para, mesmo com esse volume de contatos, a gente precisa de tempo para amadurecer. Veja que de Moisés para Jesus nós temos 1.500 anos, né?
Depois de Jesus, até a doutrina espírita, nós temos mais 1.800 anos, né? 1.800 e poucos anos. E da doutrina para cá, nós temos muito pouco tempo. Então, nós precisamos de tempo, precisamos de paciência, numa situação um pouco diferente, porque é como ele fala, talvez hoje, se viesse Elias ou Moisés, Sócrates ou Platão, e eu diria o próprio Cristo, né? Como seria a nossa reação? Será que nós não faríamos o mesmo que fizemos na época do Cristo, né? Possivelmente, né? Então, essa relação acontecendo através de algo que foge do nosso controle, porque ela vem do espiritual, e aí ela não pode ser controlada, ela não pode ser abafada, ela não pode ser escondida. Essa eu acho que é o grande caráter da revelação espírita, dos 12 espíritos, né? Como abafar, né? Como esconder. E cada vez mais você vai vendo essa relação com o espiritual aparecendo, muito devagar, né? Mas hoje já é muito comum, dentro da Igreja Católica, por exemplo, você ter o dom de línguas e você rezar o dom de línguas e ficar naquela oração que é uma mediunidade, né? Você tem hoje dentro da Igreja Evangélica a atuação do poder do Espírito Santo, né? E aí você também tem, né, inspiração pelo Espírito Santo, né? Que também é a mediunidade que nós conhecemos, mas que ela vem se apresentando lentamente. Tem uma revelação, tem um vídeo, né, que eu acho muito interessante trazer aqui. É um vídeo de uma pastora no Canadá, que ela fala sobre o Brasil na época, ela fala das revelações. Ela está no meio de uma pregação da igreja evangélica no Canadá, né? E ela recebe a inspiração do Espírito Santo, que na verdade era uma incorporação que ela estava fazendo, né? E ela traz uma revelação. Então, esse passo a passo, essa presença espiritual em todas as outras religiões, ela vem acontecendo, ela vem se ampliando e ela vem acontecendo. Enquanto dá para explicar que é a inspiração do Espírito Santo, vai continuar sendo dessa forma, ok. Mas isso vai aumentar, né? E aí nós não poderemos mais abafar, nós não poderemos mais esconder. Por quê? Porque muitos médiuns ostensivos vão começar a dar comunicação. Isso vai se espalhar, né? Então, nós estamos falando de pouco tempo depois. Nós estamos falando de 200 e poucos anos depois. Coloca mais 50 anos, mais 100 anos aí para frente, o volume de pessoas que virão daqui para frente com mediunidade, o volume de comunicações que vão acontecer e como controlar isso se parte de lá para cá, como diria o Chico, né? O telefone toca de lá para cá. Não é controlável. Não existem ordens que eu possa dar que vai controlar isso, né? Então essas comunicações elas aumentarão. E aí eu acho que é esse o grande caráter que ele traz aqui para nós. Vai haver uma infinidade de manifestações. Elas não acabaram, ela não está pronta, né? Elas não estão findadas. Vai aumentar muito o volume dessas comunicações. E aí essa relação com o espiritual ela vai ter que ser escancarada, né? Ela vai ter que ser estudada, ela vai ter que ser entendida. Os espíritos não se manifestam para libertar o homem do estudo e das pesquisas, nem para lhe transmitirem uma ciência pronta. Com relação ao que o homem pode descobrir por si mesmo, eles o deixam entregue às suas próprias forças. É o que sabem hoje perfeitamente os espíritas. Há tempos, a experiência tem demonstrado ser errôneo atribuir-se aos espíritos todo o saber e toda a sabedoria, e que bastaria dirigir-se ao primeiro espírito que se apresente para conhecer todas as coisas. Saídos da humanidade, os espíritos constituem uma de suas faces. Assim como na Terra, no plano invisível, também há os superiores e os vulgares. Muitos deles, pois, do ponto de vista científico e filosófico,
sabem menos do que certos homens. Eles dizem o que sabem, nem mais nem menos. Do mesmo modo ocorre com os homens. Os espíritos mais adiantados podem instruir-nos sobre maior quantidade de coisas, dar-nos opiniões mais judiciosas do que os atrasados. Pedir conselho aos espíritos não é entrar em entendimento com potências sobrenaturais, é tratar com os seus iguais, com aqueles mesmos a quem o homem se dirigia neste mundo, a seus parentes, seus amigos, ou a indivíduos mais esclarecidos do que ele. Disto é que importa que todos se convençam, e é o que ignoram os que, não tendo estudado o Espiritismo, fazem ideia completamente falsa da natureza do mundo dos espíritos e das relações com o além-túmulo. Mais uma vez ele traz aqui a relação que tem que ser natural e entendimento que não é porque é espírito que sabe mais, não é porque é um espírito que está se comunicando que tem um conhecimento e um saber absoluto. Ele tem exatamente o mesmo saber que ele tinha enquanto estava aqui. Aquele que era mais douto, aquele que era mais inteligente, que era mais desenvolvido intelectualmente e moralmente aqui, assim o será lá no plano espiritual. E aquele que estava, né, numa situação de menos esclarecimento, assim permanecerá no plano espiritual. Desencarnou, morreu o corpo físico e o espírito passou a ser dotado de uma inteligência que ele não tinha. Não, isso não é possível. Então, da mesma forma, do mesmo modo que ocorre, aqui ele coloca, né? Do mesmo modo que ocorre com os homens, os espíritos mais adiantados podem instruí-los sobre maior quantidade de coisas, dando-nos opiniões mais judiciosas do que os atrasados. Então, por quê? Porque assim já eram quando estavam aqui no corpo físico, né? Já estavam encarnados e já eram mais adiantados. E assim acontece com nós, né? Quando a gente tem que pegar algum conselho de alguém, a gente vai procurar alguém que tem mais conhecimento que a gente, alguém que seja mais desenvolvido naquela área que a gente quer o aconselhamento, né? Isso acontece aqui na troca, na relação de humanidade. E isso deve continuar acontecendo de forma natural em relação à espiritualidade. Algum comentário? Qual, portanto, a utilidade dessas manifestações, ou, se a preferirem, dessa revelação, uma vez que os espíritos não sabem mais do que nós, ou não nos dizem tudo o que sabem? Primeiramente, como já dissemos, eles se abstêm de nos dar o que podemos adquirir pelo trabalho. E, em segundo lugar, há coisas cuja revelação não lhe é permitida, porque o grau do nosso adiantamento não as comporta. Afora isso, a condição de nova existência em que se acham lhes dilatam os círculos das percepções. Eles veem o que não viam na Terra, libertos dos entraves da matéria, isentos dos cuidados da vida corpórea, julgam as coisas de um ponto de vista mais elevado e, por isso mesmo, mais justo. A perspicácia de que gozam abrange mais vasto horizonte, compreendem seus erros, retificam suas ideias e se desembaraçam dos preconceitos humanos. É nisso que consiste a superioridade dos espíritos com relação à humanidade corpórea, e daí vem que seus conselhos, segundo o grau de adiantamento que alcançaram, são mais judiciosos e desinteressados do que os dos encarnados. O meio em que se encontram lhes permite, além disso, iniciar-nos nas coisas relativas à vida futura, coisas que ignoramos e que não podemos aprender no meio em que estamos. Até agora, o homem apenas formulara hipóteses sobre o futuro, sendo tal a razão porque sua crença a esse respeito se fracionaram em tão numerosos e divergentes sistemas, desde o niilismo até as concepções fantásticas do inferno e do paraíso. Hoje, são as testemunhas oculares, os próprios atores da vida além-túmulo, que vêm nos dizer em que se tornaram. E,
Só eles o podiam fazer. Suas manifestações, consequentemente, serviram para dar-nos a conhecer o mundo invisível que nos rodeia e do qual nem suspeitávamos, e só esse conhecimento seria de capital importância, supondo-se que os espíritos nada mais nos pudessem ensinar. Quando, em viagem por um país que não conheçais, recusareis as informações do mais humilde camponês que encontrardes? Deixareis de interrogá-lo sobre as condições das estradas simplesmente por ser ele um camponês? Certamente não esperareis obter, por seu intermédio, esclarecimentos de grande alcance, mas de acordo com o que ele é na sua esfera, poderá sobre alguns pontos, vos ensinar melhor do que um homem instruído que não conheça o país. Tirareis das suas indicações deduções que ele próprio não tiraria, sem que, por isso, deixe de ser um instrumento útil a vossas observações, embora apenas servisse para vos informar acerca dos costumes dos camponeses. Dá-se a mesma coisa no que concerne às nossas relações com os espíritos, entre os quais o menos qualificado pode servir para nos ensinar alguma coisa. Eu gostaria de fazer um comentário. Nada existe mais consolador do que você ouvir o conselho, esclarecimentos de alguém que sabe muito mais que você, ou muito mais, principalmente testemunhos, né? E quando você vê que o mundo espiritual traz o testemunho dele, e eu me lembro muito bem o quanto pode ajudar, por exemplo, alguém assistir aquele filme Nosso Lar, de André Luiz, né? O quanto pode preparar alguém para viver aqui na Terra de uma forma inteligente, compreender que ele é imortal, que ele vai continuar sendo o que ele é, e que se ele fizer algumas coisas, ele pode ficar melhor, pode se situar melhor no mundo espiritual. Então, esse testemunho e o esclarecimento é muito importante. Essa visão da vida futura, que não é mais aquele olhar inocente ou ingênuo, né? Esse filme Nosso Lar, como outros, eles dão uma realidade muito, muito importante para nós, né? Então, são instruções maravilhosas que a gente pode obter e sempre aquele cuidado de análise, né? É isso aí. Eu destaquei aqui, até para complementar a minha fala anterior, que esses espíritos eles gozam de uma liberdade própria, né? Eles estão libertos dos seus preconceitos, eles estão libertos dos seus olhares apaixonados de enquanto estavam aqui. A partir do momento que eles se desligam do corpo físico, eles conseguem ter um horizonte maior, né? Ele fala ali de um vasto horizonte, compreendem seus erros, retificam as suas ideias erradas, né? E se desembaraçam dos preconceitos humanos. Então, nisso amplia a sua visão e a sua forma de enxergar, de julgar e de entender as coisas. Não aumenta a sua condição moral, não aumenta o seu desenvolvimento intelectual, mas isso é ampliado, porque ele não está mais limitado pela condição física. Mas aí ele fala, é nisso que consiste a superioridade dos espíritos com relação à humanidade corpórea. E daí vem que seus conselhos, segundo o grau de adiantamento que alcançaram, são mais judiciosos e desinteressados do que os dos encarnados. Então, por isso essa relação, se os espíritos estão dizendo as mesmas coisas que encarnados aqui poderiam dizer, por que levar isso em consideração? É porque, na condição de espírito, eles estão lá, eles são as nossas testemunhas do lado de lá que estão trazendo informações para nós. E mais do que isso, além de serem protagonistas dessa continuação da vida,
desse prosseguir, né, da vida após a morte, e que vem desvendar todos esses mistérios para nós, de lá eles falam de uma visão e de uma observação menos apaixonada, né? Menos preconceituosa, né? As suas ideias são ampliadas, o seu entendimento é ampliado pela nova condição deles, né? Então, trazem para nós aquilo que até então era apenas algo que nós podíamos imaginar. E agora nós temos o testemunho através dessa relação, né? E aí ele até faz uma comparação que eu acho extremamente feliz, né? Muito legal, porque se você está indo fazer uma viagem, você chega lá, nesse novo lugar, né? Nós estamos preparando a nossa viagem. Nós estamos, como o pai disse ali, entendendo como é que vai ser. Para onde nós vamos? Nós vamos fazer uma viagem, né? Eu vou fazer uma viagem aqui dentro do Brasil, vou para uma determinada cidade. O que eu vou fazer? Vou entrar no Google, vou pesquisar algumas coisas, vou tentar entender como que é a cidade, quais são as coisas que podem ser feitas lá, né? Vou sair de férias, vou levar minha família. Quero entender um pouquinho dos costumes, quero entender um pouquinho de como as coisas funcionam lá. E aí as pessoas daquela cidade ou pessoas que foram naquela cidade vão contar para nós como é que isso acontece. E ele fala que, olha, se você está viajando para um lugar, se você chegar lá e encontrar um camponês, ele vai te dizer algumas coisas. E aí você, dentro da sua capacidade, vai ouvir aquilo e vai tomar as suas decisões, a sua interpretação e seu entendimento. Esses espíritos que se comunicam com a gente, independente do grau de elevação dele, mesmo os mais simples, mais humildes, ou até os mais ignorantes, sempre vão trazer para nós algum nível de esclarecimento, de entendimento, de conhecimento do mundo espiritual, né? E é esse estudo, né, que a gente busca, é esse entendimento que a gente busca, porque ele vai promover a nossa transformação, no nosso entendimento. Dando um exemplo do que você falou, em uma manifestação de Santo Agostinho no Evangelho, depois tem uma nota de Allan Kardec, né, dizendo que Santo Agostinho é um dos pilares centrais do cristianismo e da Igreja Católica. Mas quando ele desencarna, ele se torna um dos maiores divulgadores do Espiritismo, né? Então, ele enxerga um horizonte muito mais amplo, né? Então, tem essa nota de Kardec no Evangelho. Ele já tinha todo o desenvolvimento moral, né? Porque, enfim, já era Santo Agostinho, né? Ele já tinha todo o desenvolvimento moral, mas ao chegar do lado de lá, isso se amplia, né? Porque a visão dele, o acesso ao que era a realidade do mundo espiritual, que aqui ainda era uma incógnita, né? Do lado de lá ele passa a ver e aí passa a ser um dos grandes divulgadores. Isso acontece comumente, né, meu pai, dentro de reuniões mediúnicas, quando nós encontramos pessoas que pertencem a outras linhas e que, nossa, mas eu não sabia que era assim, eu não tinha ideia de que continuava, eu não tinha ideia disso. E aí é feito todo o esclarecimento. Então, é esse ampliar os horizontes, né, essa visão. Uma comparação vulgar tornará ainda mais compreensível a situação. Um navio carregado de emigrantes parte para o destino longínquo. Leva homens de todas as condições, parentes e amigos dos que ficam. Vem-se a saber que esse navio naufragou. Nenhum vestígio resta dele. Nenhuma notícia chega à sua sorte. Acredita-se que todos os passageiros tenham perecido e o luto penetra em todas as suas famílias. Entretanto, a tripulação inteira e os passageiros, sem faltar um único homem, foi ter a uma terra desconhecida, abundante e fértil, onde todos passam a viver felizes sob um céu clemente. Ninguém, todavia, sabe disso. Ora, um belo dia, outro navio aporta a essa terra, e lá encontra os náufragos, são e salvos. A auspiciosa notícia se espalha com rapidez do relâmpago. Exclamam todos:
Os nossos amigos não estão perdidos e rendem graças a Deus. Não podem ver-se uns aos outros, mas compreendem, permutam demonstrações de afeto e assim a alegria substitui a tristeza. Tal a imagem da vida terrena e da vida do além-túmulo, antes e depois da revelação moderna. A última, semelhante ao segundo navio, nos traz a boa nova da sobrevivência dos que não nos são caros e a certeza de que um dia nos reuniremos a ele. Deixa de existir a dúvida sobre a sorte deles e a nossa. O desânimo se desfaz diante da esperança. Outros resultados fecundam essa revelação, achando madura a humanidade para penetrar o mistério do seu destino e contemplar a sangue frio novas maravilhas. Deus permitiu que fosse erguido o véu que ocultava o mundo invisível ao mundo visível. As manifestações nada têm de extra-humanas. É a humanidade espiritual que vem conversar com a humanidade corpórea e dizer: não existindo, desculpa, não existindo logo o nada, não existindo logo o nada não existe. Eis o que somos e o que sereis. O futuro vos pertence como a nós. Caminhais nas trevas, vimos clarear-vos o caminho e traçar-vos o roteiro. Ainda ao acaso, vimos apontar-vos a meta. A vida terrena era tudo para vós, porque nada víeis além dela. Vimos dizer-vos, mostrando a vida espiritual, a vida terrestre nada é. A vossa visão se detinha no túmulo. Nós vos desvendamos para além deste, um esplêndido horizonte. Não sabíeis porque sofreis na terra. Agora, no sofrimento, vedes a justiça de Deus. O bem não produzia nenhum fruto aparente para o futuro. Doravante, ele terá uma finalidade e constituirá uma necessidade. A fraternidade, que não passava pela bela teoria, assenta agora numa lei da natureza. Sob o domínio Ricardo, cortou o som tudo aqui. A parte do seu microfone caiu. Ricardo, seu som caiu. Ricardo, o som caiu. Agora sim. Sim.
Ok. Hum.
Não. Tudo certo. Valeu, gente. Tá bom? Obrigado, pessoal. O estudo é muito bom. O estudo é muito bom, mas cada vez mais eu me sinto dentro de um casulo. Grande abraço a todos, meus amigos. Satisfação em tê-los.